ocupando sua mente. Não, pode ser vontade. Não pode tirar. Tem outra aqui. Isso aqui é deterioração, rapaz, das pinturas. O cara não enxerga nada mais. Você vai descer lá? Não, Vai descer? vamos descer aqui no sentido do rio. É, né? É, vocês vão ver mais algumas coisas lá embaixo, muito bonito também. Roberto, dê aqui seu depoimento aqui sobre o local. Eu trouxe até um gravadorzinho ali para o microfone. Tudo. A gente vê. Você quer que eu fale alguma coisa? É, sobre esse local. A primeira vez que eu já vim outras vezes, mas se é a primeira vez, diga aí a impressão que você teve só desse ponto aqui onde a gente tá, que ainda... Aqui o olho d'água É Letreiro de Campo Redondo. Letreiro de Campo Redondo. É. Você sabe o nome dessa localidade, não? Não, Ali do... eu vi uma placa do sítio São José. Eu não, o nome do sítio em si eu não sei, Roberto, mas só conheço aqui como ponto Letreiro de Campo Redondo. Tá bom. Poxa, como é bonita a natureza, não é? A gente está assim, em contato com a natureza, mas precisamente no local desse, né, no letreiro aqui de Campo Redondo, no leito do rio Trairi, né? É muito importante assim, ver esses pontos que tem um traço de ecologia, né, de meio ambiente, de cultura, não é? Que a gente teve, como a gente tem pintura rupestre aqui, a gente teve a presença de índios aqui nessa região, quanto o trabalho que eles faziam em benefício da cultura que a gente tem, que a gente apresenta hoje, não é? Eles não pintaram assim simplesmente pelo ato de pintar, eles pintaram para deixar uma mensagem, para que as pessoas lá na frente percebessem como a gente está percebendo agora. É muito importante, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas que exagera na admiração, querendo deixar a marca deles. Isso não é importante, não é? O importante é a cultura do passado e não o presente hoje. O presente hoje é para a gente saber distinguir a cultura do passado com a de hoje, né? Isso mostrando o que a gente teve feito com tanta perfeição e hoje as pessoas simplesmente chegam, picham, sem saber a importância que tem para a história. Então eu acho que isso deve ser banido, essas pessoas, não a pessoa, mas a ideia da pessoa fazer isso, não é? Porque você tem um retrato de uma história muito antiga mesmo, que são as pinturas rupestres. Você vê o meio de comunicação que você tinha antigamente é muito diferente do meio de comunicação de hoje. Se você for aqui em Campo Redondo, na Pedra de São Pedro, na Pedra da Boca, em qualquer lugar do mundo, as pinturas são idênticas. Como é que essas pessoas transmitiam esse tipo de cultura, essa prática de pintar, né? As pinturas rupestres, com tanta habilidade, parecido como se se comunicasse civilização com outras civilizações diferentes através das pinturas, porque são idênticas. Se você vê aqui nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer canto do mundo que você for, as pinturas rupestres são idênticas. Então isso é um mistério muito grande, é muito importante de ser cultivado, de ser preservado por a gente. Então esse local aqui, né, as pinturas rupestres aqui de Campo Redondo não é diferente das demais, é muito importante para a história do município, para as pessoas visitarem, é muito de grande importância. Se você quiser especificar algumas coisas que você identifica aí, Roberto, poderia, aquilo que você falou da rã, né? Aqui a gente, cada pessoa tem uma visão diferente do modo de ver. Eu vejo tem uma pinturinha aqui, muito pequena, que dá a aparência de ser uma rã, que tem muito aqui nas imediações, não é? Aqui eu tenho uma setazinha, como se fosse um arco e flecha, que na Pedra de São Pedro eu tenho uma figura lá na pintura rupestre da Pedra de São Pedro, eu tenho uma figura lá que é idêntica a essa daqui. É isso que a gente percebe, que existia um entrelaçamento entre uma tribo e outra através das pinturas que a gente vê. Mais na frente a gente vê outras pinturas ali, o formato de uma aranha mais acima. Lá no outro setor ali a gente vê outras figuras assim como fossem montanhas, assim, tipo
um degrau, assim como fosse uma montanha, apresentando uma montanha, outro arco de flecha ali lá em cima ali também, verdade. e vários outros formatos diferentes, né? É muito interessante isso aqui, muito importante. Eu vejo, Roberto, que, como você estava falando agora há pouco, que é um retrato, e de fato é um retrato mesmo, né? É, Que antigamente não tinha como eles guardarem as ideias, né? exato. Então, o meio que eles achavam era esse, né? De Exato. fixar nas pedras. E a gente pode ver aqui que esse quadro aqui, principalmente, Roberto, eu vejo que, não sou um especialista, né, em pinturas rupestres, mas eu vejo aí que tinha um conteúdo vasto de informações deles, né? Isso. Mas vocês podem perceber que está totalmente pichado, e a pichação, quando a água escorre, ela vai passando por cima da pintura e acaba ficando bem claro. Vocês podem perceber ó, que está bem clarinho. Mas existia informações aqui nesse painel aqui. Essa parte era importante também. Por ser um produto químico, não é? É. Ele vai deteriorando a pintura. Tirando o teor da pintura. Você pode perceber que ali a natureza sempre agiu, né, sobre essa pedra, exato. mas é diferente lá, ó. Sempre manteve, Ela manteve É. a qualidade da tinta, e aqui, ó, o produto, né, químico acabou deteriorando mesmo, né? É uma pena, mas ainda dá pra gente ver algumas coisas aqui. Porque quando eles fizeram, não existia nada químico, né? Eles fizeram aproveitando com que todos os eventos naturais que acontecem. Quando nós estamos aqui no leito de um rio, quantas águas nos já jorraram por cima dessas pedras aqui? É E verdade. ela permanece ainda do mesmo jeito, intacta ainda permanece. Mas aonde houve a pichação com produto químico, você já vê a diferença. É uma questão de consciência, não é? Que as pessoas precisam ter. Então, uma mensagem final, Roberto, que a gente dá para esse pessoal, né, que quem visitar aqui, leve somente fotos e a lembrança de um local bonito, né, que você pode visualizar aqui, que não é nem tempo de chuva, né, que não está chovendo, mas isso aqui, quando a vegetação está verde, a beleza é triplicada ou quadruplicada, né? Nós que somos nordestinos, nós somos privilegiados. Se você vê a mata ciliar, por exemplo, assim, a vegetação da praia, por exemplo, não é? É diferente da caatinga, bem diferente. Nós somos privilegiados porque a gente tem duas oportunidades de observar a natureza. Ela no tempo de inverno, que parte da primeira chuva de dezembro já começa a ficar tudo verde, se veste tudo, né? Se veste tudo de verde. E depois o período de seca, onde também cria essa exuberância de paisagismo, não é? O paisagismo é muito rico, a vegetação nordestina por isso, porque ela tem aquela qualidade. Por exemplo, nós temos vegetações aqui que permanecem verdes durante todo o tempo, como por exemplo as macambiras, que a gente vê aqui, elas permanecem sempre verdes. Coqueirais que a gente tem ali também, né? Esse coco catolé também se mantém sempre verde, e várias outras tipos de vegetação mantém sempre verde, mas tem aquela que é própria mesmo da caatinga, não é? Que ela tem aquela fase dela de seca, né? Para dar o nome à mata branca, né? Que é a caatinga, e tem aquele período que ela fica totalmente verde, que é no período de inverno. Nós somos ricos nesse sentido. É verdade. Muito bonito, né?